Oi, 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 vamos dar sequência à nossa aula do dia 27 de abril. Bom, no dia 27 de abril, a aula de ciências, eu encaminhei para vocês uma atividade em que vocês teriam que acompanhar a sombra de uma estaca no decorrer de três horários. Bom, quem não tivesse a estaca poderia colocar um objeto para poder ver a sombra dele. O que acontece da sombra daquele objeto no decorrer do dia? A gente já estudou o que é sombra. A sombra é quando a luz do sol ou outra luz bate, a luz do sol vem. Quando ela para aqui na Terra, ela encontra um objeto ou uma casa. Aí a luz do sol reflete naquele objeto e aquele objeto provoca uma sombra. Aí fica a sombra da casa, a sombra da árvore. Então, a sombra ela é causada quando um objeto pega a luz, reflete nesse objeto e impede com que a luz passe, causando uma sombra. Então, quando o sol ou uma luz artificial encontra uma barreira, ela causa uma sombra. Onde o sol bate, causa uma sombra. E aí, no decorrer do dia, essa sombra vai mudando. Lembra que eu falei para vocês? No nascer do sol de manhã, se você colocar uma estaca, a sombra daquela estaca vai ser maior. Ao meio-dia, a sombra é menor. No período da tarde, a sombra já é maior. Por quê? De manhã é maior porque o sol está nascendo, lá no nascer do sol, mais próximo da Terra, né? Ao meio-dia, o sol está na nossa cabeça, está num lugar mais longe, mais distante. À tarde, ele volta a descer, que aí depois já tem o pôr do sol, então a sombra aumenta. Então, vocês tinham que o quê? Observar o que acontecia com a estaca. Se ela ia aumentando e medindo. O que vocês tivessem em casa, régua, trena, era para medir, tá bom? Vamos lá, então. Na atividade... E aí, vamos relembrar aqui. Lembra que a gente estudou isso aqui, a gente já até fez a leitura dele, sobre a questão da sombra do sol. Durante o dia, a sombra que o sol provoca em alguns objetos, né? Nos objetos. Durante o dia, com o movimento do sol, as sombras também se movimentam. O sol estava aqui, bateu na casa, não entrou no chão, então refletiu, causou a sombra. Bateu na árvore, refletiu, causou a sombra. Se movimenta. Ao longo de um dia, a sombra é máxima ao nascer do sol. Então, quando é nascer do sol de manhã, a sombra é grande. E no pôr do sol também. E é mínima no meio-dia. Meio-dia o sol está bem quente, mas ele está distante. E aí a sombra já diminui. Isso explica as diferenças no tamanho das sombras no decorrer do dia. Manhã mais comprida, de manhã é maior a sombra. Ao meio-dia quase não se observa. E à tarde ela volta a aumentar, devido à posição aparente do sol. Então, o sol, vocês já perceberam que o sol, você fala, nossa, mas será que o sol está se movimentando? Não, ele não está se movimentando. É a Terra. Só porque, como a Terra se movimenta, dá a aparência que ele está se movimentando. Então, o sol, no decorrer do dia, a sua posição muda. A sua posição mudando, a sombra de um objeto muda. Mas é por causa do movimento da Terra. Ah, mas eu não sinto. Não sente, porque o movimento é muito, muito devagar. Então, conforme a Terra vai se movendo, a localização do Sol também vai mudando. E aí, a atividade que vocês tinham que fazer era a seguinte. Vamos lá. A atividade que vocês tinham que fazer era a seguinte. Colocar uma estaca ou um objeto no chão. A hora que o sol batesse, ia refletir a sombra. Vocês tinham que acompanhar durante o período da manhã como que ficava a sombra desse objeto. Ó, essa aluna colocou uma estaca e ela foi medindo durante o tempo. E ela me mandou um áudio falou, observando que ela percebeu que ao meio-dia a sombra quase não se via. Por quê? Porque o sol estava numa posição mais longe. Aqui ela construindo, o primeiro horário era 10, ela foi lá, observou, anotou. Outra aluna fazendo a medição de uma estaca, né, com uma trena. Ajuda dos pais, ela mediu a própria sombra dela. Aqui utilizando uma régua, podia utilizar o que vocês tivessem em casa para fazer a medição, uma estaca. Outra medição. Medindo novamente o outro horário. Medição de novo. Anotando os resultados que foram obtidos pela observação, porque é um experimento, você não pode só fazer o experimento e não anotar. Você precisa anotar
o que foi observado? Aqui foi a observação dessa aluna. 10 horas da manhã, ela observou que a sombra estava dando 52 centímetros. 11 horas da manhã, a sombra já diminuiu. Dessa estaca, ela estava 40 centímetros. Ó, 40 centímetros. 11 horas da manhã estava 40 centímetros. Meio-dia, a sombra diminuiu mais. Então, vocês viram que no nascer do sol a sombra era maior. Foi diminuindo até meio-dia, ela era bem menor. Vamos lá, então, para a próxima. Essa aluna também, olha só. Ela observou a questão. 10 horas estava, né? Foi diminuindo 11 horas e meio-dia estava menor a sombra da estaca onde ela colocou. Então, foi possível observar que foi diminuindo. Vamos lá, vamos ver quem mais mandou atividade. Aqui, medindo novamente com a trena. Observou, né, que a sombra estava maior, menor do mesmo jeito. Então, vocês perceberam que a posição do sol muda o tamanho da sombra. Então, conforme o dia vai passando, a sombra de um objeto vai mudando. No nascer do sol, ela é maior, vai diminuindo no meio-dia, ela é menor, e à tarde, como o sol volta a descer para ir para o pôr do sol, ela torna a aumentar. Então, isso é a sombra. Beijos, tchau!